Meu nome é Alisson, tenho 35 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 3 anos. Às vezes, lugares carregam muito peso, culpa, sofrimento, dor. As ações criam energias ruins que ficam impregnadas para todo o sempre. Não há quem não sinta ao menos um pouco dessa energia ruim quando um lugar é amaldiçoado. A história desse relato começou quando minha esposa engravidou. Nós não éramos casados, então nossa vida virou de cabeça para baixo. Nayara foi mandada embora do serviço e eu tinha que dar um jeito nessa situação. Sustentar a família por pelo menos 1 ano. Meu pai então me chamou para conversar. Disse que estavam devendo para ele e ofereceram um pedaço de terra na roça. Tinha uma casa não tão pequena, mas abandonada, e uma lavoura de café. Meu pai deu essas terras para mim. Eu fiquei muito feliz e prometi pagar cada centavo assim que tivesse condições. Então eu e Nayara nos mudamos para lá. A casa era grande, sim. Tinha 3 quartos, uma sala enorme e ainda tinha um salão de festas nos fundos. Porém, estava muito descuidada. Parecia que ninguém vivia ali por pelo menos uns 50 anos. Mas em 2, 3 semanas eu dei um jeito em tudo. Passado algum tempo, agora eu era produtor rural com uma lavoura de café para tomar conta. Sorte que a internet está aí para isso. Fui aprendendo aos poucos. O tempo foi passando, logo tivemos nosso filho Pedro, uma bênção em nossas vidas. Nada de estranho tinha acontecido durante a gravidez de Nayara, mas assim que Pedro nasceu, as manifestações começaram a acontecer. Eu trabalhava o dia inteiro na roça e só chegava em casa à noite muito cansado. Dormia feito uma pedra. Certo dia, chegando em casa, Nayara estava com um semblante assustado. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela disse que durante o dia escutou o choro de uma criança recém-nascida. Ela pensava que era Pedro, corria para o berço, mas não era. Pedro dormia tranquilamente. Assim que ela chegava no quarto, o choro parava. Isso aconteceu umas 3 vezes. E eu disse que ela estava tão focada na maternidade que provavelmente era apenas coisa de sua cabeça. O choro de Pedro havia ficado na cabeça dela e sempre escutava. Ela não aceitou muito bem o que eu falei, mas deixou isso para lá. Durante a madrugada, acordei num susto. Nayara estava me cutucando de um jeito desesperador. Assustada, ela disse que a criança estava chorando novamente. Eu não ouvi nada. Ela então falou: "Agora que você acordou, parou, mas antes estava chorando muito." Eu então me levantei, olhei Pedro e ele dormia tranquilamente. Antes mesmo que eu terminasse a frase, "é coisa da sua cabeça", ouvi o choro e realmente não era de Pedro. Nayara arregalou os olhos e com a mão eu fiz um sinal para ela ficar na cama e lentamente fui até a sala de onde estava vindo o suposto choro. No canto da parede, avistei de forma nada nítida, pois estava muito escuro, uma mulher balançando um bebê em seus braços. O bebê não parava de chorar. Eu não conseguia ver seu rosto. Fui me aproximando lentamente, até que percebi que a mulher não tinha rosto. Era apenas um buraco vazio, e a criança em seus braços estava completamente branca, e seus olhos eram brancos também. Ela chorava muito, mas ao mesmo tempo parecia morta. De repente, com a outra mão, a mulher sacou uma faca enorme apontando para a criança que gritava de tanto chorar. Quando tentei impedi-la, ela virou a faca para mim
e meu corpo estremeceu na hora. Nesse instante, a mulher e a criança simplesmente desapareceram diante dos meus olhos. De repente, escutei Nayara gritando no quarto. Rapidamente corri até lá e a mulher estava com a faca apontada para o berço do Pedro. Ela ia matá-lo. Eu cheguei com tudo e a empurrei, mas digo que não toquei em algo sólido. Não sei explicar. Era uma força invisível. A mesma sensação de quando tentamos juntar dois ímãs de polaridades diferentes. Naquele momento, a mulher desapareceu, mas dessa vez foi fugindo pela janela. Eu abracei Nayara. Pedro acordou com o barulho da janela se abrindo, mas acalmamos ele. Foi quando aquela criança que estava no colo da mulher cruzou o quarto flutuando e chorando com seus olhos brancos e foi saindo pela janela. Eu então a acompanhei. Nayara tentou me impedir, mas eu continuei seguindo aquela criança flutuando pela noite. Nós entramos na lavoura de café e logo avistei uma tampa circular de madeira enorme que estava no chão. A criança então pairou sobre a tampa e simplesmente desapareceu. Eu sentia tanto medo que já estava em um estado onde meus sentimentos estavam todos embaralhados. Rapidamente voltei para o quarto, fechei a janela. Nayara perguntou o que era aquilo e eu disse: não sei ao certo, mas creio que amanhã vamos descobrir muitas coisas. Mas vamos dormir. O que estava acontecendo aqui já não vai acontecer mais. E realmente descobrimos. Na manhã seguinte eu abri aquela tampa que ainda não tinha visto na lavoura de café. Parecia ser um poço, mas estava coberto por terra. Pedi para uma máquina escavar o poço e, para minha surpresa, haviam muitos ossos lá dentro. Ossos pequeninos, ossos de recém-nascidos. Quando a polícia chegou, não conseguiu acreditar e disse: meu Deus, finalmente o caso vai ser solucionado. Eu perguntei do que ele estava falando e o policial explicou tudo. Aquela casa onde nós estávamos, há mais de 20 anos atrás, era uma casa de prostituição bem rústica mesmo, do interior. As garotas de programa que moravam lá, meninas entre 14 e 16 anos, eram obrigadas a dar às crianças caso engravidassem. Porém, havia uma mulher que desaparecia com seu filho. Na verdade, ninguém sabia. Ela dizia que dava ao filho, mas ninguém nunca via os pais adotivos. Certa vez, ela saiu para dar seu mais novo filho recém-nascido e nunca mais voltou. As garotas de programa comentavam que ela jogava as crianças em um poço e não dava para ninguém, até que acabou caindo no poço também. Mas não passavam de rumores, até porque ninguém nunca achou o suposto poço. Mais tarde, a casa de prostituição foi fechada por abuso infantil e esse caso simplesmente foi arquivado, pois nunca foi encontrada nenhuma pista dessa garota. E ela realmente estava lá. Entre os ossos dos recém-nascidos, uma ossada de adulto foi encontrada. Depois disso, os ossos foram levados. O poço foi enterrado novamente e nada mais sobrenatural aconteceu na fazenda. Moramos aqui até hoje e não quero que mais nada aconteça, pois aquela noite já foi o suficiente para ficar na minha memória para o resto da minha vida.
Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.